pode pegar o seu cupom. As empresas divulgam as suas promoções e você só paga no momento da compra. Ganha, ganha Nova Friburgo. Desconto para quem compra. Resultado para quem vende. acianf.com.br/ganha-ganha. Realização: Associação Comercial de Nova Friburgo. A Vermar tem ofertas que cabem na sua obra e no seu bolso. Bazar Vermar, o produto que faltava nos seus planos com preço tão bom que, se a gente contar, vão chegar aqui antes de você. Visite o Bazar Vermar e complete a sua obra com preço baixo de verdade. O que você está esperando? Não perca tempo, corra para o Bazar Vermar. Ofertas que cabem na sua obra e no seu bolso, no estacionamento da Vermar Paysandu por tempo limitado. Memorial Parque das Montanhas, um novo conceito de cemitério-parque em um moderno projeto arquitetônico, no melhor ambiente de convivência, paz, homenagens e reflexões, com infraestrutura completa. Oferece 4 amplas salas velatoriais com copa e suíte, capela ecumênica, cafeteria e amplo estacionamento, além de assistência e segurança 24 horas. Memorial Parque das Montanhas, a vida eternizada pelas melhores lembranças. 2528-6367. Profissionais qualificados que trabalham sempre com transparência e responsabilidade, você só encontra na Estrutural Engenharia. Contamos com vasta experiência no ramo de projetos e construções, primando sempre pela qualidade no atendimento e responsabilidade nos serviços. A Estrutural Engenharia fica na rua Henrique Zamit, número 20, sala 2, aqui no centro. O telefone é 2528-8069. Estrutural Engenharia, sempre colocando o cliente em primeiro lugar. O Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil, busca soluções e melhorias para o setor em toda a região, incluindo o segmento moveleiro. Capacitações, missões às feiras de negócios, assessoria jurídica e defesa dos interesses do setor fazem parte de programas criados para beneficiar as empresas associadas e seus colaboradores. Traga sua empresa e seja um associado do Sinduscom. Telefone 22-2524-1606. Bem-vindos ao segundo bloco do programa Hora Técnica, uma produção da Associação de Engenheiros e Arquitetos Nova Friburgo. Hoje recebendo os engenheiros químicos Diógenes Câmara e o engenheiro mecânico, meu colega, o Plínio de Assis. A gente estava já estava bem adiantado esse bate-papo aqui sobre o telhado verde, né, que tem até o pedido de patente. E vamos iniciar, né, Alexandre, com as perguntas que vieram agora no intervalo. Vamos lá, tem umas perguntas bem interessantes aqui. Essa aqui vai para o Diógenes. A Fabíola do Centro pergunta se essa técnica diminui o impacto visual nas construções. Com certeza diminui, porque como pra você melhor, pode ver, né, no protótipo ali, né, são plantas que tem uma estética interessante, né? Você tem a questão do verde, fala-se muito até da terapia do verde, né? Então, assim, se você coloca, tem um projeto que você insere alguma planta, isso com certeza melhora o aspecto visual, né? Fica muito mais bonito que um telhado de concreto, ou uma paredão, brasilite, né? Então, dependendo da situação, com certeza melhora esse aspecto visual. Você sai de um telhado comum para um telhado verde, né? Tem todo um apelo ecológico e bacana. O Reinaldo Olaria pergunta se o ruído é baixo quando há chuva. Legal. Boa pergunta. Então, com certeza tem a questão da redução do ruído, né? Esse material, além de ser um isolante térmico, ele também é um isolante acústico.
E as plantas ali, o substrato, elas reduzem, elas funcionam como um amortecedor, né? A gente até lembrou aqui da questão do granizo, né? Uma chuva de granizo, né? Esse granizo não estaria colidindo diretamente com uma telha, né? Causando um ruído, ou mesmo uma gota, né? Isso não, você tem uma redução significativa do ruído também. É interessante ressaltar também que o telhado verde ele não estraga o telhado da pessoa. Na verdade, ele está protegendo. Você, quando tem até a própria radiação do solo, você tem uma degradação ali do telhado. E você colocando uma camada, você protege também da dilatação térmica, da questão do ultravioleta, né? Que ele degrada o seu telhado. E, na verdade, ele protege o telhado, né? Contra ruído. Sem dúvida, você falou muito interessante, porque a diferença de temperatura, né, que provoca a dilatação e contração de uma laje, né, por exemplo, que volta e meia trinca, causa as trincas. Nisso daí diminui bem esse problema, né? É porque a planta ela absorve essa radiação e ela cresce, né? Então ela reduz a temperatura, ela absorve essa radiação, né? E aí ela se desenvolve. Então ela faz uso dessa radiação que poderia, né, reduzir a vida útil de um telhado, né? Qual é o tempo, assim, por exemplo, desse modelo que vocês trouxeram hoje aqui no programa, ao programa? Essas plantas aqui, essa folhagem, ela dura, você já tem uma ideia para 1 ano, 2 anos? O tempo de duração dela? De duração dela, para ter que trocar, né? Tem um... sim. O tempo de duração dela, ela, na verdade, as plantas que nós utilizamos são de alta resistência às intempéries. Então, a duração dela é praticamente ilimitada. E a questão da troca, né? Se a pessoa não quiser o telhado verde, ela pode remover. É um telhado de fácil remoção também. Mas eu digo assim, essa folhagem que está aqui hoje, ela dura 2 anos, assim? A gente ainda não fez um teste de longa duração, eu não tenho como afirmar com certeza o tempo. Isso. Mas a princípio seria... Até no país tropical como o nosso, né? A gente tem os passarinhos que... Então, a gente tem um protótipo lá, né, que o Plínio está testando, já tem alguns meses, né, Plínio? 6 meses. 6 meses, e a gente não percebeu alteração nenhuma. E, assim, um aspecto importante é que essa planta, ela usa um substrato de lignocelulose, que é madeira, né? Então, se ela, vamos supor que você tenha alguma parte da planta que venha a morrer, isso ela vai usar como fonte de substrato. Então, é provável que esse tipo de planta tenha uma resistência bem longa. Pois é, isso é muito interessante. Também fizeram uma pergunta aqui antes. A mão de obra tem que ser especializada para essa aplicação? Como é que é assim? Como a gente tinha falado no início, é bem simples, né, a aplicação. Esse material pode ser preparado sob a forma de rolos, né, e daí você chega no local e desenrola esse material e fixa ele sobre o telhado ou a laje. Então é uma aplicação bem simples, né, um treinamento aí seria mais da preparação do substrato com a planta. E você vai ter algum sistema de irrigação. Então, o que seria mais complexo é a questão da fixação, preparação do substrato com planta e sistema de irrigação, se for o caso, porque cidades como Friburgo, a gente tem, pela nossa experiência lá, com os testes que a gente tem realizado, não seria necessária irrigação. Vai sofrer mais na época do frio, né? Do inverno, né? Que a gente fala da estiagem, né? Eu acho que assim, acho que seria mais problemático seriam períodos longos de muito sol, que aí teria que ter irrigação. Mas quanto a períodos úmidos, não tem problema quanto ao desenvolvimento da planta, não. Perfeito. Então essa aí a gente acaba de responder a pergunta da Cátia, do Parque das Flores, que ela justamente pergunta isso, se havia necessidade de um profissional treinado para instalação do telhado ecológico. Outra pergunta aqui é do Jaime de Rio Grandina.
Ele pergunta se o telhado verde suporta altas temperaturas. Plínio, o que você acha? Depende que é alta temperatura. Com alta temperatura. Se for da radiação solar, né? Aí vai depender da planta que ele vai estar utilizando, né? Se ele colocar ali uma roseira, por exemplo, não vai suportar a altíssima temperatura, sei lá. Mas as plantas que a gente seleciona são plantas que elas são feitas para aguentar justamente isso, longos períodos de estiagem e com alta insolação. Uhum. Em torno de 35 graus, né? Que é o que chega aqui, 40 graus no máximo, né? Uhum. Na região, né? Na região, isso. Mas se a gente for para a Baixada, que aumenta essa temperatura, por outro lado a gente tem umidade, né? Então... eu creio que temperaturas superiores a 40 graus teria que ter um sistema de irrigação. O Plínio chegou a fazer alguns testes na região dos lagos, né? E em períodos de grande insolação a planta ela passa por uma fase bem ruim e é necessária a irrigação. Mas ela não chega a morrer, ela fica bem sacrificada. Ela sente, né? Sim, mas quando dá a primeira chuvinha ela já brota. A raiz está viva, ela então volta a ficar verde, né? Eu tenho aqui também uma pergunta do Roosevelt de Olaria. Obrigado, Roosevelt, sempre participando aqui sempre conosco. Participando com a gente aqui. Ele pergunta qual telha fica mais em conta, a telha de fibrocimento, né, que é conhecida como brasilite, ou a telha de barro? Como a gente estava conversando aqui, a telha brasilite é uma telha de custo mais baixo que a telha cerâmica. Né? Então, se você vai aplicar o telhado verde, que é esse caso aí, nesse projeto nosso, você já está melhorando a estética. Então, você pode fazer um telhado com custo menor, né? Menor, com uma telha brasilite, né? E aplicando uma cobertura verde desse tipo de baixo custo. Então você vai ter uma cobertura verde, você vai ter um isolamento térmico, vai ter conforto térmico, né? É um telhado de baixo custo, né? Tanto pelo telhado verde quanto pela telha economia de energia, que é mais barata. Sem dúvida. E a última? Eu queria agradecer aqui a Fátima do Centro, que ela manda os parabéns para você e para mim pelo tema do programa. Né? A gente sempre procura, Fátima. Obrigado. Sempre um incentivo para a gente a sua participação. Muito obrigado. São temas que a gente tem que vem, né? E muito interessantes que foram desenvolvidos em Nova Friburgo, aqui no campus da UERJ, né? Quer dizer, é um campus de saber, né? Então, isso está universidades. Foi desenvolvido por mim e pelo Plínio e está sendo utilizado na UERJ para a tese do Plínio em Ciência e Tecnologia de Materiais. Então, o Plínio vai estar defendendo até o final do ano a tese de mestrado na caracterização térmica desse material. E a UERJ ela está dando suporte, né, para a gente fazer os testes de caracterização. Se as pessoas quiserem visitar para conhecer uma construção piloto, né, alguma coisa, tem como visitar a UERJ? Então, a gente está querendo fazer um projeto piloto com o professor Sampaio em Macaé. Eduardo Sampaio. Ele está desenvolvendo alguns projetos de pesquisa lá em Macaé. Então ele tem um prédio e ele tem interesse em aplicar essa tecnologia lá. E daí a gente tem interesse também em fazer um telhado verde aqui no Instituto, na UERJ, né, de forma que as pessoas também vejam como que funciona, né, como é que essa questão da resistência térmica, a questão estética, né. E então a gente tem pretensão de fazer esses projetos aí para dar uma visão maior, né, à tecnologia. Seria muito bom, né, ter uma construção piloto, né, para até ver em loco, né, qual é o gradiente de temperatura que ela dá essa diferença e durabilidade, numa empena cega de um prédio, né, por exemplo,
Teria um efeito estético interessante, né? Exato. Além de minimizar a temperatura. Isso. Isso poderia ser aplicado, Plínio, em telhado industrial? Sim. Cobertura de indústria? Em telhados de zinco, né? De metálicos, né? Sim, poderia ser aplicado. Também a incidência do sol diminui e não fica tão quente. E em telhado metálico tem essa questão acústica também, né? Porque qualquer chuva, você tem um ruído enorme. E térmica também, né? É o telhado dos telhados que existem, é o telhado que mais esquenta, né? Mais aumenta a temperatura também. Dando uma chuva de granizo, né? Que isso acontece. Né? Com certeza. Um telhado metálico é um ensurdecedor, né? Com um amortecimento desse, né? Fica... E assim, em edificações com pé direito muito alto, qualquer projeto de refrigeração é um custo absurdo, tanto de implantação quanto de manutenção, né? Porque o custo da energia elétrica é uma coisa muito alta. Então, galpões muito grandes, né? É praticamente inviável você fazer um projeto de refrigeração. Poxa, imagino. Alexandre, isso na aplicação na arquitetura, né, oferecimento ao cliente de dar uma estética à residência ou ao imóvel, como é que seria interessante isso? Seria muito interessante pelo seguinte, a gente já conhece alguns casos desses na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é relativamente uma novidade, né, até porque vocês partiram, né, para o estudo dessa pesquisa. Sem dúvida, abre mais uma janela aí para os arquitetos poderem trabalhar seus telhados de uma forma mais, eu diria, criativa, econômica, sustentável, né, que é a palavra